Oi, paz. Bom dia para você, né? Vamos começar aí mais uma aula da nossa escola dominical. Ah, e hoje nós vamos falar de um assunto assim bem atual também, sempre atual esse assunto, né? E aí estamos numa época bem próxima dessas questões, que são as eleições, né? Municipais, que estão para ocorrer. Temos eleições federais daqui a tempo também, 2 anos, né? Então, vamos tratar sobre esse assunto hoje. E por que eu estou falando esse assunto tem algo a ver com questão de eleição? Porque o nosso assunto hoje, ele, ele vai tratar sobre o problema da corrupção. E, por incrível que pareça, que a gente tem nos nossos dias, é que se pode observar que em todo mundo, né, pode-se observar isso, essa questão. Então, hoje, a nossa lição vai tratar sobre o problema da corrupção. Ok? Então, vamos lá, né? Então, vamos analisar o problema. Eu estava lendo um relatório da... Vendo o relatório, esqueci o nome. Transparência Internacional, onde eles fazem uma pesquisa sobre o índice de corrupção, né? Mesmo aqueles países que são ditos, né, como está lá na Dinamarca, no índice dele de 2019, não chega a 100%. Né? Há alguma coisa assim que pode se ter um pouco de corrupção. É impossível também, né? Então, se for no céu aí, tudo bem. Então, a gente tem incrível que pareça, todos eles estão relacionados à corrupção na área política, né? Na corrupção na área da esfera pública, assim, dentro dos governos, dos estados, dos países. Essa pesquisa é muito interessante, se você quiser. Eles têm um PDF também, de uma forma, traz essas ideias. Então, a gente tem aí uma série de questões. Né? Então, mas a gente olha para o lado somente para a questão, muitas vezes a gente olha para o lado da esfera política, mas a corrupção, ela impera, nós vivemos numa sociedade em que a corrupção, não estou dizendo, a gente olha muito para esse lado, né, da mala, do dinheiro na cueca, essas coisas que a gente ouviu e viu pela televisão. Mas, muitas vezes, a corrupção pode estar no meu favorecimento até para receber. Não é? Muita gente que recebe ou entrega seu voto, não, mas tem, estou precisando de uma telha, disso, daquilo, e acha que isso está correto. Né? Muita gente, para burlar uma multa, também favorece, faz essa maneira, essa corrupção, vamos dizer assim, até velada, né? Todo mundo sabe. Então, a gente vê que nós somos bombardeados todos os dias com a questão da corrupção. Então, não tem como o homem, o ser humano por si próprio, ele é um ser corrupto. Ele é um ser corrupto. E em 2 Timóteo, capítulo 3, né? 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo escrevendo a Timóteo, claro, ele diz algo que eu queria ler aqui para você nesse dia. 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3, diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados,
soberbos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se, pois, deste, né? E aqui, ainda em 1 Timóteo 4, deixa eu olhar aqui, 4 de 1, Paulo fala, de 1 a 3, Paulo fala assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada, proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos por ação de graça, pelo que creem e conhecem a verdade. Então, a gente vê que nos últimos tempos, dias, e Paulo está falando naquela época já, dessa preocupação. Então, a gente tem vivido dias assim, que a gente pode ver que a corrupção é muito grande. Sérgio Buarque de Holanda, em seu livro Raízes do Brasil, quando ele fala dessa formação, a formação que nós temos, cita a nossa herança rural e patriarcal baseada no personalismo. Esses elementos, personalismo, eles produziram uma dificuldade de separar o público do privado e de criar regras pessoais de sociabilidade. Então, infelizmente, a coisa pública no Brasil é tratada como coisa nossa. Então, as pessoas não entendem isso. E por isso que essa está a nação, segundo o autor desse livro aí. Né? E a gente tem aí um lema, em 1810, cantava-se nas ruas do Rio de Janeiro: quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão. E quem mais rouba e esconde passa de barão a visconde. Então, isso já em 1810, né? Então, outro lado, a gente tem visto líderes evangélicos também de expressão nacional na beira da polícia, da justiça, sobre acusação de estelionato, lavagem de dinheiro, sonegação de imposto, evasão de divisa. Então, essa relação desses líderes com muito dinheiro tem sido realmente escandalosa. E a gente pensa que o que tem produzido é que as pessoas olham para nós, os demais, e aí surge essa insegurança quanto ao fato, quanto à integridade de líderes evangélicos. Então, o que a gente precisa? O que a gente precisa diante dos cuidados, diante disso, melhor isso, diante de tudo isso, os cuidados que nós precisamos tomar para resistir à corrupção. Então, o problema não é um problema de hoje, não é um problema novo, não é um problema que vai acabar enquanto existir seres humanos. A natureza corrupta do homem é um dos grandes problemas desde a queda de Adão no Jardim do Éden. Então, vamos lá. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que olhar é que a fidelidade de Deus é a atitude para enfrentar a corrupção. A fidelidade a Deus é a maneira como nós podemos enfrentar a corrupção. Então, como a gente leu no texto, com o passar dos anos as coisas vão piorar, a corrupção vai crescer, e a gente tem vivido uma sociedade que às vezes é tolerante, né? Tem aquele ditado, né? Rouba, mas faz. Então, os homens serão, como diz o texto, e eu quero reforçar para você, os homens serão egoístas, né? Avarentos, vaidosos, então, arrogantes, como tem na palavra aqui, a mesma ideia, soberbos, que são os arrogantes,
Então, intrigantes, né? Ou seja, blasfemadores, desobedientes aos pais, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, grosseiros, inimigos de todo o bem, e esse traidor atrevido, enfatuado, né? Amigo de prazeres, placados, essas coisas. Então, a gente sabe que isso aí, mas o que Paulo diz logo depois que está no texto? No versículo 3, 10. Ele chama Timóteo, ele fala, tu, porém, que é uma das chaves da carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo, ou melhor, ele era discípulo e ele foi chamado ao ministério por Paulo. Paulo o treinou, o disciplinou e ele ficava nas igrejas que Paulo fundava início para orientar as igrejas. E essa carta é dirigida a ele, como ele está pastoreando uma igreja, essas exortações que Paulo fala. O texto, porém, é sempre dirigido a ele. Então, imagina que Paulo está dizendo para Timóteo sobre essas coisas terríveis, né? Para que ele não aceite, para que ele, de maneira nenhuma, que ele invista a sua vida pessoal mantendo-se leal ao Senhor e ao seu ministério. Nesses últimos dias, nesse tempo aí, né, vão ser difíceis. E existe uma palavra no comentário de João Calvino, que o Calvino diz assim, Paulo adverte Timóteo dizendo que a igreja estará sujeita a terríveis enfermidades que demandarão de seus pastores incomum fidelidade, diligência, prudência, sabedoria e incansável constância. E daqui aprendemos. Você vai ver que ficar aterrorizado por causa da dificuldade, qualquer que seja a sua natureza, devemos, ao contrário, incitar nosso coração a resistir. A situação não é boa, mas o meu coração tem que resistir a tudo isso. Homens desobedientes, homens ingratos, egoístas, avarentos, jactanciosos, sem domínio de si, pensando cada vez mais em ter essas coisas que a gente tem. Então, a palavra de Paulo a Timóteo já no versículo 10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade e amor. No versículo 14, ele vai dizer que tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado. Então, há uma exortação de Paulo que uma das coisas que para a gente enfrentar a corrupção é a fidelidade a Deus. E você vai ver muita gente que faz isso dando graças a Deus. A gente ouve muita gente que faz essas coisas e diz estar servindo a Deus. E diz que é para a obra de Deus. Né? Ah, não, mas é para a obra de Deus. Então você vê que a coisa acaba se tornando algo pacífico, vamos dizer assim, a maneira como as pessoas acabam aceitando ou até banalizando esses fatores dessas verdades. Então, mas vamos lá. O segundo ponto da nossa lição é um bom exemplo. Um dos fatores para você enfrentar a corrupção também, para você refletir, é o bom exemplo. A estratégia para confrontar a corrupção. É comum a gente justificar os nossos erros em cima dos outros. Ah, mas fulano fez, né? Fulano fez. Meu irmão fez, por que eu não posso fazer? Mas fulano está fazendo. Então, Paulo chama a Timóteo para chamar a atenção dele
dessa responsabilidade a partir dele, do exemplo da vida dele, não é? Então, ele fala bem claro, como a gente viu, ele diz, os meus ensinamentos, né, a minha conduta, minha ideia, a minha fé, então tudo isso ele aprendeu de Paulo. Então, uma coisa que a gente tem que saber, veja bem, aqui na nossa lição tem escrito, sendo o autor, claro, ele diz, para se viver numa sociedade corrompida, sem sucumbir, é necessário cultivar bons exemplos de vida. É importante cultivar amizades saudáveis com pessoas que compartilham conosco os mesmos princípios e a mesma visão de fé. Tais amizades nos fortalecem e nos estimulam a permanecer firmes na fé, sendo exemplos para os nossos filhos. Então, uma das coisas que andarás com o sábio, diz Provérbios, serás mais sábio ainda. Então, a gente precisa aprender uma coisa. Eu preciso andar com pessoas que sejam honestas. Eu preciso conviver com pessoas que você conhece não sejam corruptíveis. Andar com pessoas que sejam bons exemplos. Andar com pessoas que a conduta dela seja daquelas que você também concorda, que você vive. Não é? Quem é desonesto não vai andar com a pessoa que anda direito. Quem fica em cima do muro não vai andar com a pessoa que fala a verdade, que é verdadeira e que é sincera. Não vai. Porque ele está ali, ele está querendo agradar um ao outro para ele, né? Está no meio, ele está no meio, exatamente isso. Nem ser contra um, contra o outro. Eu sorrio com o fulano aqui, também sorrio para o lado de cá. Então, a gente tem essa questão muito séria para nós, para a nossa vida, que é essa vida que nós temos. Então, a gente precisa entender que a gente precisa estar com pessoas com o mesmo princípio, a mesma fé, a mesma visão de fé, porque essas pessoas te estimulam a não desistir. Além do mais, lembre-se que os seus filhos, eles aprenderão a partir de você. Então, a vida que eles têm será a sua vida. Então, eles vão aprender contigo, né? O biblista aqui, segundo Joseph Hills, né? Ele diz que há uma citação que chegou o tempo da separação entre a comunidade e o fanatismo dos hereges. E é surpreendente como o autor sempre de novo exige decididamente uma separação entre os cristãos e os hereges. Não pode haver. É bom lembrar que a pessoa, e é o texto de Paulo, né? Ele fala disso, em que a pessoa vai ter aparência de piedade, foge deles. Então, eles têm uma aparência de piedade, parece ser uma vida, e às vezes jogam com palavras em que a pessoa acaba acreditando que isso é verdade, que ele está falando. Então, deixa eu ver aqui. Uma coisa que o texto nos diz aqui antes eu queria ler com você em 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios 6,14. Paulo, veja o que ele diz aqui, bem interessante. Para mim, 2 Coríntios 6,14. Não se ponha em julgo desigual com descrente. É que ele fala do jugo desigual. Então, você sabe que o jugo era aquilo que se colocava nos animais. Os animais tinham que ter a mesma altura
para que o jugo não ficasse. Então, ele faz essa comparação entre você, que tem uma vida correta, honesta, íntegra, e aí não é um herege, como citou o autor aqui, e aí você vai com ele. Então, esse jugo vai ficar desigual. Então, você tem que andar com alguém que pensa, que age, tem a mesma fé, o mesmo pensamento, as mesmas atitudes para com você, né? Porque não vai dar certo. Ok? Então, uma das estratégias para enfrentar a corrupção é justamente essa. É o fato de que você deve andar com pessoas de bom exemplo. Pessoas que tenham um exemplo admirável, pessoas que sejam, do qual você pode aprender honestidade, sinceridade, verdade para com como ele procede na sua vida. Ok? Então, vamos ao segundo ponto. Ora, o terceiro ponto. Então, qual é o recurso para eu vencer a corrupção? Claro, é um apego à palavra de Deus. Mas veja, existe uma coisa muito séria. Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, todos que querem viver a maneira que querem seguir a palavra de Deus de maneira correta, não de maneira assim para te agradar, não, mas como a palavra de Deus diz que tem que ser feito. Essas pessoas certamente serão perseguidas. Mas você precisa, para que a palavra de Deus, ela precisa ter um caráter prático, e concreto e visível. Então, se a palavra de Deus é a sua regra de fé e prática, então aquilo que eu creio está na palavra de Deus. O que eu devo praticar está na palavra de Deus. E Deus não é um Deus de maneira nenhuma, desculpe, um Deus injusto. É um Deus justo, é um Deus de justiça. É um Deus que não tem duas balanças, dois pesos, melhor dizendo, 2 pesos e 2 medidas. De maneira nenhuma. Então, você vai ver que todos quanto querem viver, está aí no versículo 3, 12 desse capítulo que nós lemos, é que todos quanto querem viver piedosamente em Cristo, eles vão ser perseguidos. Então, mesmo assim, eles preferem obedecer ao Senhor, aos mandamentos do Senhor, e não a normas convencionais ou convenções sociais, ou isso aqui a gente faz assim, isso aqui a gente ajeita, desvia e tal. Né? Das duas, uma. Ou você é posto para fora, você é perseguido, ou você vai aceitar para não sair da comodidade da condição. Então, a gente não deve dançar conforme a música, ou não ser aquele crente camaleão. De acordo com o ambiente, ele se transforma. De acordo com o interesse, ele muda de cor. Não é? Mas, na verdade, tem que ser um apego à palavra, a viver uma vida vitoriosa nesse sentido, uma vida que manifeste a graça de Deus, não seja favorável a isso. E nós, em especial nós que somos líderes, muito mais ainda temos que viver para que os nossos, as ovelhas do Senhor, das quais Deus nos deu para cuidar, vejam em nós também alguém assim, senão ele vai fazer
vai ser alguém que vai ter contra, mas e os outros que não vão conseguir chegar, eles vão acabar aceitando o pecado seu. Então, você que é líder, você precisa ter uma vida honesta, direita, correta, não pactuar com coisas corruptas, né? Para que a sua vida, a nossa vida, seja uma vida sem corrupção. Vou dizer para você que a gente precisa resgatar a integridade da igreja evangélica, não é? Onde é preciso, onde é necessário que, claro, dentro da lei, buscar para que nos tornemos essenciais. Para muitos nós não somos essenciais. É claro que a igreja nunca, pelo conflito, pela palavra de Deus, ela não vai ser aceita pelo mundo. Isso o Senhor Jesus já disse, se o mundo odiou a ele, vai odiar você, vai odiar também. Mas nós precisamos urgentemente fazer com que a integridade, e isso vem pelo apego à palavra de Deus. Pregue a palavra, disse Paulo a Timóteo, né? Quanto a você, Timóteo, seja diferente, seja o seu viver, a sua maneira de proceder, seja algo que venha a agir de maneira que cause impacto. Então, o que você precisa é justamente isso, né? Então, a gente tem essa questão que é muito séria para nós, que é o fato de que eu e você precisamos ter uma vida que seja uma vida íntegra com o Senhor, uma vida que agrade de maneira graciosa e que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos fazer andar conforme a sua palavra. Bem? Vamos orar um pouquinho? Então, essa foi a nossa lição de hoje, né? Bem pouco, bem curta, mas muito proveitosa e muito questionadora para os dias atuais e para fazermos com que nós refletíssemos um pouco mais sobre como anda e como está vivendo, como eu estou vivendo com o Senhor, como eu estou vivendo a minha vida diante do Senhor. Mesmo que o mundo pareça cheio de corrupção, e você pode encontrar, não seja mais um. Né? Muitas vezes a gente reclama de fulano desonesto, mas quantas vezes nós somos desonestos? Quantas vezes nós agimos de maneira corrupta, de maneira a negar a palavra de Deus, ou o proceder nosso não condiz com o que a palavra de Deus nos diz. Então, eu espero que você possa, nesta manhã graciosa, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fazer refletir sobre tudo o que a gente falou aqui. Senhor Deus e Pai, nós queremos te pedir que o Senhor venha nos abençoar e nos ajudar. Faça-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para que nós tenhamos uma vida íntegra, para que as pessoas olhem para a igreja e tenham credibilidade de que dentro da igreja, a liderança da igreja não é corrupta, que o seu líder e que o seu pastor e todos aqueles que fazem parte são crentes honestos, que andam na integridade e que não pactuam de coisas erradas. Obrigado por tua misericórdia. Nos ajude e nos abençoe. Eu te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, ficamos por aqui. Deus te abençoe e até outro dia, se Deus quiser.